Hoje vamos iniciar o nosso programa com o Dr. Luís Mata, um homem conhecido e investigador da cidade de Santarém, que está na cidade desde 1993, desde 1903, e tem feito, a partir daí, nestes anos, um trabalho de investigação na área medieval sobre a cidade, mas simultaneamente tem investigado sobre toda a cidade e sobre todo o seu período. Vamos hoje falar sobre a comunidade judaica em Santarém, como é que ela vivia, onde é que ela vivia, os seus costumes e alguns acontecimentos que tiveram lugar durante o período da história da cidade de Santarém com a comunidade judaica. Estamos aqui junto onde vivia a mulher, a pessoa que originou o milagre, portanto, neste local, fizeram esta ermida, e a judia, no fundo, ela socorreu, vivia na judiaria, nesse caso. Portanto, existiria alguma conotação ideológica entre portanto, essa situação judaica, de uma bruxa judaica, com o milagre? Sim, antes de mais agradecer o convite. De facto, Santarém, não sendo a minha cidade natal, é uma cidade que eu aprendi a amar, onde vivo há mais de 30 anos, e que tem uma história apaixonante. Portanto, muitas lendas, muitas tradições, e eu tenho dedicado um bocadinho a ver qual é o fundamento histórico para essas diversas histórias. E, de facto, uma das histórias, provavelmente a história mais conhecida, tem efetivamente a ver com o Milagre de Santarém, também chamado o Santo Milagre, abusivamente chamado Santíssimo Milagre, mas que tem a ver efetivamente com um acontecimento que terá ocorrido por volta de 1266, com uma mulher que, segundo a tradição, era maltratada pelo marido e, infeliz que estava, resolve pedir ajuda a uma comadre judia. Ora, essa comadre parece que tinha alguns conhecimentos alquímicos, portanto era chamada bruxa, o que não deixa de ser curioso. Mulher essa que vivia na judiaria. Vivia na judiaria, portanto, e ela, portanto, é também curioso, sendo ela cristã, tinha relações, portanto era comadre de uma judia, o que mostra, por um lado, esta relação entre as comunidades, portanto, o conselho que essa comadre lhe dá é, da próxima vez que fosse comungar, guardar uma hóstia e levar-lhe a hóstia para ela poder fazer então uma beberagem que fizesse com que o marido voltasse à mala. Era o caso. Que era o caso. O marido era infiel. O marido era infiel. E então a senhora assim faz, guarda a hóstia na beatilha, vem a caminho de casa, e enquanto vem andar, a hóstia começa a sangrar. Essa que era aqui. Junto onde nós estamos, segundo a tradição, junto ao qual nós estamos. Portanto, a hóstia começa a sangrar, ela fica muito aflita e resolve meter, chegando a casa, mete a hóstia dentro de uma arca, também para guardar o segredo do marido, não queria que o marido soubesse. Acontece, porém, que à meia da noite acordam ambos com a casa iluminada, com um perfume meio estranho, e verificam que é da hóstia que vem a dita luz miraculosa. Bom, foram então em procissão mostrar aquilo ao padre, e a hóstia foi então colocada dentro... Desculpe, o padre da Igreja do Milagre. Da Igreja de Santo Estevão, da Igreja de Santo Estevão, que era a igreja da paróquia onde vivia a dita senhora. E, portanto, reconhecido o milagre, ela foi colocada então numa âmbula de vidro, onde se encontra ainda hoje para a devoção de centenas ou milhares de fiéis que vêm de todo o mundo para ver esse prodígio. Mas, havendo aqui uma judia, uma bruxa, portanto, e ligada, portanto, depois originando o milagre, mas esta comunidade judaica que vivia aqui em Santarém estava relacionada também com alguns acontecimentos catastróficos, portanto, que, segundo consta, outros acontecimentos que levaram na história da cidade a existirem, portanto, relatos como, por exemplo, um terremoto, se não estou em Exatamente, sim. Isso é o lado um bocadinho perverso de toda esta história que pretende ser ecuménica, mas depois tem um pouco de ecumenismo,
porque efetivamente há aqui por trás algumas intolerâncias religiosas que, como veremos daqui a pouco, se inserem dentro de um contexto mais geral, de um contexto onde os judeus começam a não ser já tão bem vistos. E de resto, como referiu, a dado momento os judeus começaram a ser culpados de tudo, principalmente depois do Édito da Expulsão, que, como sabemos, ocorreu nos finais do século XV, 1492, na década de 90. Eles começaram, de facto, a ser muito perseguidos, ao ponto de, quando do terremoto de 1531, em Santarém, Gil Vicente viu-se obrigado a fazer um discurso onde argumenta que, de modo algum, os judeus podem ser... Desculpe, o Gil Vicente estava em Santarém nessa altura. Gil Vicente estava em Santarém nessa altura. Esse terremoto. Exatamente, e portanto, no púlpito de São Francisco, faz então um discurso em defesa dos judeus, dizendo que eles, de modo algum, podiam ser responsabilizados por essa catástrofe. A verdade é que, por essa altura, houve perseguições aos judeus, os bens foram pilhados e eles foram obrigados a fugir para os montes vizinhos. Daqui de Santarém. Aqui de Santarém. Então, isso era talvez um motivo para nós irmos até São Francisco para falarmos sobre isso. Sim, boa ideia. Antes, vamos à igreja do Santo Estevão, ver lá o local do Santíssimo Milagre. Muito bem, vamos então. A igreja do Santíssimo Milagre fica aqui muito próxima, aqui cerca de 200 metros, talvez. Sim, portanto, facilmente se conseguirá quase visualizar o caminho da Fiel entre a igreja de Santo Estevão, onde comungou, a caminho de casa. Portanto, isto seria durante este trajeto que então a hóstia terá começado a sangrar. Ela vinha de lá para cá. Ela vinha de lá para cá. Portanto, foi aqui neste percurso. Portanto, cerca de 3 minutos a caminhar. Portanto, virava-se aqui, nesta rua. Já chegamos aqui à Igreja do Milagre, Santíssimo Milagre de Santarém, a Igreja de Santo Estevão, que é uma igreja muito importante na história de Santarém, uma igreja das mais antigas. Sim. Da própria urbe, dado que esta rua é uma rua muito antiga da cidade. Sim, exatamente. Esta rua ligava ao Castelo de Valada, que era uma zona também acastelada, autónoma relativamente a Alcáçova. É uma zona sobre a qual não se sabe muito, a não ser que os reis tinham aí um paço que, por altura do reinado de Dom João I, já estava completamente em ruínas. Mas há evidências que efetivamente era uma zona muito importante. A Igreja de Santo Estevão localizou-se precisamente aqui e, curiosamente, o nome original dela acabou por se diluir na memória das pessoas que hoje a conhecem por Igreja do Santíssimo Milagre. Aliás, como ali diz, se nós olharmos para a fachada da igreja, vimos aqui nesta parte este quadro, portanto, com um frontão, com um nicho, que ali foi colocado aqueles azulejos, Santíssimo Milagre de Santarém. Uma coisa antiga, como estamos a ver, de 1247, e atualmente há muita gente a visitar de toda a parte do mundo que vem visitar esta igreja para ter contacto com esse milagre. Mas este milagre que falamos há pouco foi uma coisa assim tão importante na história dos milagres da Igreja Cristã que possa trazer tanta gente a visitá-lo? Sim, a questão da data do milagre é uma das questões também, ela própria polémica, porque algumas fontes referem 1247, mas a própria Ermida refere o ano 1266, que é, pensa-se, mais correto que possa ter acontecido. Relativamente à importância, muito embora se apresente como uma especificidade local, este prodígio do Santo Milagre de Santarém, que de resto é ilustrado em 1646 por um pintor chamado Miguel Ferreira e cujos quadros se podem ver atualmente na Igreja de Santo Estevão, insere-se dentro daquilo que a doutrina católica apelida de milagres eucarísticos. Este tipo de milagres ocorreram por toda a Europa durante a Idade Média e desde o século VIII, a partir de uma narrativa base com poucas variantes. Semelhante a este. Sim, semelhante a este.
O denominador comum destes milagres é o de respeito pela hóstia consagrada, seja por profanação, seja por negligência. De resto, em causa estava o dogma da transubstanciação, ou seja, o fenómeno da mudança pela consagração do sacerdote da substância do pão ázimo na substância do corpo de Jesus Cristo. Portanto, este fenómeno tinha sido sacramentado no Sínodo Romano de 1079 e reclamava a presença real de Cristo na Eucaristia, e contra esta crença se opunham várias fações, quer dentro do cristianismo, como os cátaros e os valdenses, quer os cristãos ortodoxos, obviamente para além da religião judaica e muçulmana, que por isso mesmo passaram a ser alvos de uma ofensiva catequética da Igreja Católica, que começou a ser particularmente agressiva após o Concílio de Latrão de 1215. Neste contexto, o Papa Urbano IV vai instituir em 1264 a festa do Corpo de Cristo, que passou a celebrar o mistério eucarístico. Portanto, dentro deste contexto, há uma série de milagres que acontecem em toda a Europa relacionados com esta questão da hóstia. E, por exemplo, logo em Berlitz, perto de Berlim, os judeus são, em 1247, pela primeira vez acusados de profanar a hóstia e todos queimados numa praça, depois conhecida por Judenberg. E na Península Ibérica, esta ofensiva de que eu falei, portanto, esta ofensiva de doutrina, começa também a ser uma realidade muito assoberbada, com a fundação da Ordem dos Dominicanos, por São Domingos de Gusmão, em 1216, ordem essa que 2 anos depois instala precisamente em Santarém a sua primeira casa religiosa. Portanto, há uma coincidência. Há uma coincidência entre isso e este milagre, que se passava semelhantes. Quer dizer, estes milagres da hóstia eram semelhantes em toda a parte da Europa, havia algumas referências próprias, exatamente, ligadas sempre à hóstia. Portanto, ligados à hóstia e, sobretudo, ligados a um combate de heresias. Combate de heresias contra os quais a Igreja se afirmava não reconhecendo às outras denominações outro tipo de ideias ou de posturas sobre essa matéria. De resto, há um facto muito curioso. Por volta desta altura há uma discussão teológica, sim, no século XIII, há um debate entre um Rabi Mor e um freire dominicano sobre estas questões teológicas, e também por volta da década de 60 do século XIII começam a escrever-se uma série de livros contra os judeus, alguns dos quais, como um que se chamava O Espelho dos Hebreus, foi inclusivamente produzido no Mosteiro de Alcobaça, em 1333, e que é dado quase como uma Bíblia para os missionários em contacto com estas comunidades judeus e mouros. É interessante verificar que estes milagres acontecem precisamente na parte da República Cristiana dominado pela Igreja de Roma. Por exemplo, em Itália, há milagres destes conhecidos, como os de Lanciano, cerca do ano 700, em Ferrara, Orvieto, Ofida, Cássia, Turim. Em todos estes locais há milagres semelhantes. Também na Bélgica, na Áustria, na Alemanha, portanto, por toda a Europa se repetem estes milagres. No entanto, o que mais semelhanças tem com Santarém é o milagre de Paris, acontecido em 1290, numa história 1290, que é mais ou menos. Que é mais ou menos, portanto, e esta história é registada desde 1348 em diversos tratados, e é depois objeto de uns painéis de Paulo Ocello, uns painéis muito conhecidos da Igreja de Urbino, datados de meados do século XV, portanto, cerca de 1465. Mas esta igreja, como a igreja escolhida para esse milagre, muito próximo do local onde vivia a senhora que originou o milagre, esta igreja escolhida, a igreja de Santo Estevão,
ela depois começou a ser visitada com referência a esse milagre, mais ou menos a partir de que altura? Bom, sendo o milagre, portanto, de meados do século XIII, ela rapidamente ganhou muita pujança. E não é à toa que é uma das igrejas sistematicamente referidas em toda a documentação a partir do século XIV. Portanto, passou a ser muito importante. Relativamente às peregrinações, especificamente deste milagre, sabendo nós que elas são necessariamente desde a Idade Média, foram muito fortes a partir do século XVII, com a constituição aqui de uma irmandade que também começou a organizar este tipo de culto. Pronto. E a partir daí tem continuado, e agora, em pleno século XXI, isso ainda é mais pujante. Exatamente. Com a vinda de missionários de toda a parte do mundo. Exatamente. Podemos visitar a igreja? Sim, sim. Ora, então o episódio do Santíssimo Milagre foi mais ou menos em 1200 e qualquer coisa, 1260? 166. Mas a presença dos judeus na urbe é anterior a isso, não é? Sim, de facto, é verdade. E essa é a pergunta do €1.000.000, não é? Quando é que se inicia essa presença? Uma vez que data do século III o primeiro documento escrito relativamente à presença dos judeus na Península Ibérica, é provável, quase certo, que a chegada dos judeus a Santarém date pelo menos finais do Império Romano. Mas, como disse há pouco, a Comuna Judaica de Santarém é a segunda tradição, a mais antiga do país. Ela é referida, repito, já no foral de 1095, dado por Afonso VI de Leão a Santarém. Não obstante, recordamos também que a presença oriental, através quer dos fenícios, quer dos púnicos, está arqueologicamente comprovada desde o século VIII a.C., sendo provável que comunidades locais de judeus sírios tenham tido um peso considerável, incluindo durante o período do Império Romano. De resto, as relações mercantis desses judeus escalabitanos com Constantinopla estão perfeitamente documentadas durante o tempo dos visigodos. O imperador Justiniano chegou mesmo a falar nelas e Égica chegou a proibir o comércio destes judeus com Constantinopla numa tentativa de limitar a influência que eles tinham no comércio de sedas, vidros, especiarias, escravos e relíquias. E esse comércio fazia-se aqui de Santarém através do rio, não é? Sim, através do rio, que era efetivamente o ponto de acesso privilegiado da urbe e, como sabemos, era navegável até muito acima de Santarém. O rio era realmente a grande estrada de ligação, portanto, à parte da Ásia e ao Império Romano. Sem dúvida, sim. Ora, aqui junto à igreja da Alcáçova de Santarém, no Largo da Alcáçova, aqui na igreja, neste pórtico, está ali aquela placa com aqueles símbolos. Aquela inscrição que constou-me que é uma inscrição primitiva quando na Reconquista Cristã, por Dom Afonso Henriques, a igreja foi entregue à Ordem dos Templários. Exato. Mas depois a igreja foi dada ao eclesiástico de Lisboa, ao Bispo de Lisboa. Com os judeus aqui a viverem já em Santarém, como é que seria essa relação entre a comunidade cristã e a comunidade judaica? Era pacífica ou era conflituosa?
Sim, portanto, ao contrário do que se possa pensar, as cidades medievais, principalmente as mediterrânicas, eram bastante tolerantes em matéria religiosa e de costumes. Para isso terão contribuído o contacto milenar de Portugal com diversos povos semitas do Mediterrâneo Oriental e do Norte da África, decorrente quer de fluxos migratórios, quer das próprias relações comerciais e culturais que terão favorecido essa convivência com as comunidades migrantes. O ponto de viragem deve ter-se dado com a instalação dos dominicanos em Santarém, cerca de 1218-19, quando a convivência deixou de ser tão pacífica. Porque durante o reinado de Dom Dinis assistimos a diversas restrições aplicadas à população semita, quer pelas autoridades eclesiásticas, quer civis. Apesar disso, o rei Dom Dinis ainda se assume como defensor dessa minoria étnica, chegando mesmo a censurar em 1324 os oficiais de justiça que maltratavam os judeus num decreto precisamente promulgado em Santarém. Portanto, os judeus viviam no seu gueto, nessa altura talvez ainda não fosse gueto. Ainda não fosse gueto. Não fosse gueto. Portanto, e aqui era, portanto, a parte militar, e a igreja já não era dos templários nessa altura, já era cristã, não é? Sim, os templários estiveram em Santarém cerca de 60 anos, durante um período relativamente curto. A sua instalação não deve ter sido pacífica. De resto, o bispo, o bispo de Lisboa, o bispo de Lisboa chega mesmo a excomungar Santarém, de certo, por contendas com os eclesiásticos. Desculpe, esse bispo era um bispo inglês, não era? Sim, era Dom Soalhães, na altura era Dom Soalhães. Portanto, houve aqui algumas contendas que começaram a gerar esses tais pomos de discórdia. E isso levou a que os templários saíssem daqui e fossem para tomar. Portanto, porque tinham um castelo em Sorro, não é? Exatamente. E aí formam, portanto, a sua... Instalam-se aí, sim. E esta placa portanto, esta inscrição vem justificar a entrega da Alcáçova, desta zona, portanto, aos templários. Aos templários, que tiveram, como sabemos, um papel fundamental na tomada de Santarém, ajudando o rei Dom Afonso Henriques, que em troca lhes cedeu o eclesiástico. A inscrição é muito interessante, porque é das poucas inscrições epigráficas que nós temos que é assumidamente original e, portanto, fala da construção da igreja pelo mestre da ordem Pedro Arnaldo. Então quero dizer, mas aqui já era um lugar de culto, talvez, antes de ser uma igreja cristã, a Igreja de Santa Maria de Alcáçova, que foi fundada em 1154. Portanto, aqui já era um local de culto, antes disso? Sim, tudo indica que sim. Houve na década de 90 algumas escavações que trouxeram a descoberta... Feita pela doutora Catarina Viegas, trouxeram a descoberta algumas estruturas romanas, dos quais nada sabemos, mas penso que não é... Podemos entrar só um pouco para... Essas escavações foram feitas mais ou menos aqui na... Sim, junto da Capela Mor. Da Capela Mor, e encontrou-se uma parede muito larga aqui neste local. E curiosamente apareceu também aqui por trás destas colunas, outras colunas primitivas. Exatamente, aliás, com capitéis que se julgam serem capitéis romanos. Isso associado ao facto de conhecermos pelo menos duas aras romanas provenientes da igreja de Alcáçova, faz-nos pensar que aqui teria sido um templo romano e mais tarde, muito provavelmente, a mesquita islâmica. E o nome de Santa Maria ligado depois à Exatamente. igreja. Normalmente era tradição as invocações de Santa Maria assentarem sobre antigos locais religiosos islâmicos. Eu lembro-me que eu acompanhei essas escavações e aqui neste local existiu, foi aqui mais ou menos nesta zona, por aqui, que foi encontrada uma parede bastante larga, portanto, neste sentido. Esta igreja já teve reformas posteriores, a última foi agora há cerca de 3, 4 anos atrás. Sim, muito bem, que deixou de facto a igreja
capaz de ser novamente colocado ao culto. Mas a igreja também é muito interessante porque, do ponto de vista estético, é também a única deste estilo, portanto, com estes aplicados de estuque, que lhe dão também alguma originalidade. Doutor, e podíamos falar para o porquê deste túmulo que está aqui no exterior, semi-dentro, semi-fora? De quem era este túmulo? O doutor sabe dizer alguma coisa sobre Sim, portanto, não se sabe muito deste túmulo. A única coisa que normalmente se diz é que o túmulo, aliás, engrossando o rol de lendas relacionadas com Santarém, que no túmulo estaria uma moira, não é? E, portanto, seria um cavaleiro cristão que teria casado com uma moira, e como ela, obviamente, não era do credo religioso cristão, teria sido colocado fora do adro da igreja. Portanto, obviamente que isso não tem nada a ver. Isto era um túmulo que teria feito parte da igreja primitiva, ou seja, da igreja cristã primitiva, da igreja medieval, da igreja templária, e que depois, com as obras de remodelação, acabou por ficar encrustado dentro de uma das paredes, mas obviamente aqui estaria, à semelhança dos túmulos medievais, o túmulo estaria dentro de um arco-sólio, portanto aqui haveria um arco-sólio onde o túmulo estaria encastrado. Aliás, basta ir à igreja de São Nicolau e vimos o arco-sólio onde estava enterrado o túmulo do Fernão Rodrigo Redondo, não é? Portanto era normal neste tipo de enterramento. Aqui neste local era a Porta de Santiago. Exatamente, portanto, ela era, originalmente, na Idade Média, era conhecida por Porta de Alcáçova, ou Porta do Castelo. Ela tomou o nome de Porta de Santiago porque esta calçada passava precisamente pela Igreja de Santiago e daí derivou o nome. Portanto, a calçada esta que vai ligar à Ribeira, à Ribeira de Santarém. Cesarigo, exatamente. E essa Igreja de Santiago ficava mais ou menos a meio caminho. Mais ou menos a meio da calçada. Mais próximo. Exatamente. Portanto, a meia encosta, que era também uma característica de Santarém. Normalmente a meia encosta também era costume construir igrejas. Mas que eram os tais Monte Santos. Exatamente. Quer dizer, esta porta que aqui está, a Porta de Santiago, não era a porta primitiva, haveria outra porta. Sim, e de resto os vestígios dessa mesma porta ainda se podem ver. Estes vestígios seriam ainda da porta islâmica. Aqui, então, quer dizer, essa porta islâmica trabalhava aqui, não é? Exatamente. Trabalhava aqui neste sítio. Isto foi quando ela foi demolida. Foi quando ela foi demolida. Era um batente, não é? Era o batente da porta, ali que trabalhava a porta. Exatamente. Então havia aqui uma porta primitiva. Que ligava a Cesarigo, não é? Correto. E entrava-se na Alcáçova por aqui. Exatamente. Portanto, esta porta foi depois objeto de uma intervenção já no século XIV, do qual este arco é uma evidência física. Portanto, e corresponde às campanhas de obras do rei Dom Fernando nas muralhas de Santarém. Que foi uma grande intervenção que ele fez de reforma das muralhas. E falando ainda na Reconquista Cristã, portanto, segundo ouvi falar, o Rabi Mor dos judeus teve um papel importante na Reconquista levada a cabo por Dom Afonso Henriques. Que papel foi esse? O que é que o doutor pode falar sobre isso? Essa é uma pergunta curiosa porque esse Rabi normalmente é uma figura pouco referida. Ele chamava-se Yahia ibn Yahish. Como, desculpe? Yahia ibn Yahish. Era também conhecido como Yahia ben Rabi, de alcunha ao negro, que era uma família muito importante e que pertencia à mais antiga família de judeus cortesãos que nós conhecemos e de onde foram escolhidos vários rabis mores de Portugal, a família dos Yahia. Ele era filho e neto de outros rabis também muito importantes de Espanha. Foi o primeiro rabi mor, erudito e conselheiro real de Dom Afonso Henriques, de quem recebe de resto, como recompensa do auxílio prestado na reconquista de Santarém aos mouros em 1147, importantes propriedades em Frielas, Únios e Aldeia dos Negros. E, segundo a tradição, também autorização para usar brasão com a cabeça de um negro.
Ele, na casa dele, ele tinha um brasão com a cabeça do negro. Portanto, porque ele tinha o cognome o negro. o negro, exatamente. Que talvez fosse de pele escura, não é? De escura, exatamente. Portanto, desde esse momento, essa família constituiu uma dinastia de rabismós vitalícios, até à morte de Guedelha, já no reinado de Dom Pedro I, ou seja, na segunda metade do século XIV, altura em que essa família dos negros seriam substituídos por dois imigrantes, Moisés Navarro, cuja família veio para Portugal no reinado de Dom Dinis, e Juda Aben Menir, também natural de Navarra. Aos negros pertenciam também os tesoureiros mores do rei Dom Sancho I, José Ben Yahia al-Zakem, neto do primeiro Rabi Mor, a quem se deve a construção da sinagoga da Comuna de Lisboa. Negros seriam também os dois últimos Rabis Mores de Portugal, Guedelha e seu filho Abraão, que ocupou o arrabiado Mor até à sua extinção e desagregação noutros cargos em 1463. Então esse cognome, o negro, passava de geração em geração. Portanto, era um nome de família e essa família está atestada na região de Santarém, no topónimo Passo dos Negros, uma pequena aldeia do concelho de Santarém, que muita gente pensa que tem a ver com os negros trazidos da África e que, com muito mais propriedade, se pode pensar que tem a ver com esta família de judeus que tinha importantes propriedades. Que é esse palácio que perto de existe Almeirim. para lá de Almeirim, né, Exatamente, exatamente. Dr. Luís Mata, segundo consta, a judiaria de Santarém ficava situada mais ou menos aqui nesta área. Existe alguma base documental em que se possa referenciar? E se existiu aqui a judiaria, ela esteve aqui até que altura? Sim, efetivamente há vários indícios e referências documentais que nos dizem que ela se situava aqui nesta zona, junto a São Martinho. Tinha, portanto, Alcáçova de um lado, do outro a igreja do Alporão ao nosso trás, com uma muralha medieval. A sua morfologia é assim comum às restantes judirias portuguesas. Portanto, proximidade a portas de muralha, uma rua direita, centros de atividade económica e templos cristãos. É possível que a constituição desta aljama date do reinado de Afonso III. Nessa altura era ainda um espaço aberto, ou seja, não delimitado por muralhas, e os judeus misturavam-se aqui com os cristãos, sem nunca terem efetivamente deixado esta zona, apesar das queixas do concelho nas cortes de Estremoz. Diga-me, ela foi fechada, houve uma altura que ela passou a ser fechada, não? Sim, portanto, ela tinha aqui uma artéria principal, que era a Rua de Alprã, com casas, dizemos, os lados, e era encerrada por duas portas. Uma a sul, junto à Casa dos Becos, onde passaremos naquela zona que foi demolida, portanto, em 1860, e outra a poente aqui, junto à igreja de São João do Hospital. Seria mais ou menos onde? Aqui para esta zona, aqui? Sim, portanto, era precisamente no local onde nós estamos, mais ou menos onde é hoje a Casa dos Comendadores. Casa dos Comendadores, que é esta casa que é esta aqui. Aqui à nossa frente. Exatamente. Portanto, durante os reinados de Afonso IV e de Dom Pedro, esta comunidade cresceu, a aljama foi muralhada por muros próprios e reorganizada. Durante o reinado de Dom Fernando, posterior ao meados do século XIV, a entrada passa a ser feita através de uma porta levadiça, localizada num local que os documentos chamam Lugar da Ponte, próximo da calçada de Alfães. Nós estamos aqui junto à igreja do Alporão. Portanto, esta casa que aqui está anexa era a casa do comendador da Ordem dos Hospitalários. Exatamente. Aliás, ainda tem por cima da porta principal, precisamente, um brasão com a Ordem dos Hospitalários. Aquele brasão que está lá ao fundo, em cima da porta. E aqui seria, portanto, um local de residência dos comendadores ligados, portanto, à Igreja Hospitalária. E sendo aqui a judiaria, portanto, eles não teriam acesso pela própria judiaria. Exatamente. Teriam acesso a outro... Sim, portanto, entretanto, a porta que ficava aqui encerrava no final do dia e eles, a partir do momento em que tinham a tal muralha, passavam a ficar aqui encerrados. Isolados. Isolados. Na rua mais antiga da judiaria. E segundo, na altura fizemos umas escavações aqui nesta casa e tudo leva a crer que aqui seria a sinagoga. Isso terá algum fundamento, ser aqui, porque nunca houve provas que realmente aqui era a sinagoga. Isso terá algum fundamento de dizer que aqui era a sinagoga da judiaria de Santarém? Sim, e efetivamente, que é de resto um problema comum em Santarém, é não haver evidências físicas
daquilo que os documentos referem. Portanto, nunca podemos avalizar com total segurança aquilo que estamos a dizer e podemos apenas tentar interpretar o que os documentos nos dizem. E, de acordo com o Foral de 1095, a Sinagoga Santarém era a mais antiga do país. Ela vem inclusivamente mencionada nos costumes de Santarém, que são de cerca de 1268, mas não se sabe a data da sua construção nem a primitiva localização. Já em finais do século XIV, devido a um aumento da população judaica, ou uma tentativa de confinamento, uma nova casa de oração foi construída junto à extremidade oriental da rua São João de Alprão, que é esta onde acabámos de passar. Então seria mais ou menos aqui para esta zona? Exatamente. Portanto, ela estava delimitada por um chão, furado ao concelho por uma Inês Alves, e iniciava-se junto às casas do Comendador, de onde nós viemos, e ia para a porta da judiaria e daqui para o ornado. Portanto, que aqui existia um ornado que levava ao Alcáçova. Temos uma referência a essa sinagoga numa carta do Manuel, e sabemos que ela era construída por loja e sobre loja, e estava então arrendada a Fernão Besteiro, seu escudeiro, e sabemos também por esse documento que o edifício ficaria por vender e que custaria cerca de R$1.300. Nesta rua, agora, que cruza, em relação a esta rua, é uma construção já posterior. Portanto, corresponde precisamente a uma segunda fase de expansão desse bairro étnico e por isso mesmo se chama Travessa Nova da Judiaria. Exatamente. E confinava precisamente com uma das outras portas de saída, a tal porta que depois, no século XIX, foi demolida. Portanto, a tal porta levadiça seria, ponto levadiça, seria ao fundo aqui desta rua. Exatamente, junto a uma casa que era então, foi dadomente chamada por Casa dos Becos. Casa dos Becos. Então, quer dizer, esta rua que cruza faz parte da expansão da própria judiaria, não é? Correto. A judiaria expandiu-se, mas que havia aqui muita gente a viver e nessa altura eles também morriam. E onde é que seria o cemitério dos judeus, aqui de Santarém? Bom, o cemitério dos judeus, hoje infelizmente também não nos ficaram quaisquer vestígios materiais dele. Sabemos apenas, pela toponímia, que ele se chamava Crieiro, em 1301 é referido como topónimo Crieiro, e localizava-se inicialmente junto aos montes, portanto num monte entre os mosteiros de Santa Clara e de São Francisco, e num segundo momento, no século XIV, foi transferido para junto da leprosaria e da fonte da Junqueira. Portanto, era sempre fora da própria judiaria. Fora da própria judiaria. Junto aos mosteiros e depois junto à fonte da Junqueira. Não sabia desse pormenor. Exatamente. Mais ou menos aqui para esta zona, nesta Rua Nova, seria a tal porta que dava acesso à calçada de Alfãs. À calçada de Alfãs e que tinha a tal ponte levadiça. Exatamente. Então, poderia ser que este elemento que está aqui pode ser ainda uma referência nesse passado? Provavelmente pode ser efetivamente, porque nós sabemos que a outra porta do gueto ficava precisamente na extremidade da travessa da judiaria que dava para Alfãs. Portanto, provavelmente poderia ser aí, sim. Depois haveria uma ponte levadiça, não é? Sim. Que permitia, portanto, o acesso, e era por aqui que eles saíam e entravam com maior regularidade. Exatamente, porque é preciso perceber, isto é importante para a leitura da própria cidade, que estamos já numa zona exterior àquilo que era a cidadela fortificada. E, portanto, Alcáçova funcionava como um núcleo quase autónomo, e para se aceder a ele tinha que ser efetivamente por pontes, dos quais esta é um exemplo. E essa ponte seria provavelmente a ponte que os próprios judeus utilizariam para ter acesso à zona militar. O doutor há pouco falou que o bairro da judiaria cresceu e teve uma expansão. Isso foi mais ou menos naquela altura, e como é que isso se passou, essa expansão? Sim, efetivamente há dois momentos de expansão. Em 1394, ou seja, nos finais do século XIV, fala-se de uma judiaria nova. E em 1408, de uma rua nova de judiaria, coincidente com esta travessa onde acabamos de passar. E aqui se localizavam, portanto, as carniçarias. A comunidade, além das carniçarias, tinha uma cadeia própria e também em finais do século XV uma estalagem para nela
receber correligionários do rei ou outros visitantes. Pois, os judeus que vinham visitar esta comunidade e que aqui ficavam. Não é? Exatamente. No fundo, este bairro era um bairro autónomo. Apesar de ser fechado, ele vivia autonomamente, podia assim viver, não é? Sim, exatamente. Aliás, o objetivo era precisamente que eles não se misturassem com a comunidade cristã, porque vimos por várias queixas dos conselhos apresentadas em cortes que a comunidade cristã não gostava muito que os judeus se misturassem, inclusivamente obrigava-os a ter sinais distintivos na roupa. Mas os judeus também conviviam com os cristãos, de algum modo. Isso. Sim, claro, essa convivência foi sempre uma realidade e de resto, quando falamos desses guetos, temos que perceber que uma coisa eram as imposições legais e outra coisa era a vivência das pessoas. Também preciso não esquecer que eles, durante toda a primeira dinastia, ocuparam sempre cargos bastante importantes e eram, de resto, protegidos pelo próprio rei, que tinha também interesse em ter estes indivíduos do lado dele. Então, eles viviam aqui, portanto, expandiram-se, houve um momento de maior apogeu, mas depois devia haver um momento em que eles começaram a decrescer. Sim, efetivamente isso aconteceu. Em Santarém, como em Portugal, a partir da segunda dinastia, do reinado de Dom João I, parece ter-se assistido efetivamente a uma retração da população judaica deste núcleo primitivo e este confinamento resultará em alterações urbanas substanciais no bairro do Alperão. A demolição da torre e da porta do Alperão, construção da torre do relógio, ambas ocorridas durante o reinado de Dom Manuel, a altura também em que a judiaria passa a chamar-se bairro de Santa Cruz. Ainda assim, durante este reinado, do reinado de Dom Manuel, a comuna de Santarém continuava a ser a segunda mais importante do país, apenas suplantada por Lisboa, contribuindo com quantias consideráveis para os impostos do rei. Ela começa a chamar-se Bairro de Santa Cruz e este nome vem de onde? Bairro de Santa Cruz. Bom, isso não se sabe exatamente, há várias teorias sobre isso. Há quem diga que tinham a ver com as três cruzes existentes no bairro, portanto, da igreja de São Martinho e da igreja do Alporão. Eu, por acaso, não pactuo muito dessa leitura. Eu penso que tem muito mais a ver com uma tentativa de cristianização inserida no processo de conversão forçada, como sabemos, portanto, dos judeus, e nada melhor para chamar a um bairro de pessoas que negavam a sacralidade de Cristo do que Santa Cruz. O bairro de Santa Cruz, a judiaria e a moraria chamava-se Vila Nova, não é? Exatamente. Vila Nova. Que era o contrário do que era comum em Portugal nas outras urbes. Era o contrário. Era o contrário. Aqui foi realmente o contrário. Esta era a Rua da Judiaria, a parte nova, né? A parte da expansão. Exatamente. E onde nós estamos, o nosso sol, ainda era judiaria, porque esta avenida foi aberta já no século XIX, finais do século XIX, e a rua era ali em baixo. Portanto, os judeus viviam aqui na sua própria comunidade e nesta relação entre a comunidade judaica e a comunidade cristã, nesses pontos de discórdia, quais foram esses pontos de discórdia os mais importantes, aqueles que a história mais ficaram marcados na história? Antes de falar dos pontos de discórdia, referi que esse ponto é muito importante, porque as pessoas que conhecem menos bem a história de Santarém não reconhecem que efetivamente há aqui uma unidade urbanística entre uma coisa e outra. Portanto, esta avenida foi construída, como disse, apenas no século XIX, precisamente numa tentativa de modernização da cidade, mas toda esta zona era única. Portanto, não havia aqui divisão nenhuma, não existia esta divisão que hoje se assiste. E, portanto, a dita judiaria ia desde um extremo ao outro desta área de interseção entre o Planalto e Alcácer. Porque esta zona aqui não tinha esta configuração morfológica, portanto, teria altos e baixos. Exatamente, se virmos a atual calçada, a atual rua Santa Margarida, ela apresenta precisamente um declive, porque isto é uma espécie de um colo entre dois montes.
Quanto aos pomos de discórdia, os principais pomos de discórdia foram o da usura, o da obrigação do traje distintivo e o dever de pagamento da dízima. Esta última, em particular, foi um bocado problemática porque implicava a submissão à supremacia do credo católico. Tinham que pagar um imposto aos cristãos. Exatamente. E logo em 1300, o Bispo de Lisboa manda que esse dízimo seja pago e diz inclusivamente ao pároco de São Martinho para os obrigar a pagar. O que é certo é que 2 anos depois esta questão ainda estava para resolver, obrigando o rei Dom Dinis a intervir, mandando que o alcaide e os alfazes do Conselho obriguem os judeus a esse pagamento. Ainda não foi desta que o assunto ficou resolvido, apenas com o rei Afonso IV, já em 1361, é que é alcançado um acordo com a judiaria de Santarém, em que, por carta passada à porta de Marvila e assinada pelo vigário-geral, os judeus de Santarém ficam com a obrigação de pagar R$1 de prata por cada família e as viúvas meio real. Portanto, o dízimo era um décimo daquilo que Era um décimo do que ganhavam, exatamente, e como é fácil de perceber, era muito dinheiro. Outro dos problemas tinha a ver com o vestuário. Há algumas queixas, logo no início do século XV, em que os judeus dizem que o alcaide lhe obriga, lhes confisca a roupa, por eles não usarem a roupa que era obrigada. Depois, nas Cortes de Santarém, de 1468, este assunto ainda é trazido à colação e é decidido o uso obrigatório de um sinal distintivo pelos judeus da judiaria. Isso a partir de 1468. E 68, portanto... Mas o Édito foi em 1492, não é? Sim. Quer dizer, foi quase no fim de eles passarem a ser cristãos novos. Exatamente, e portanto é curioso, porque hoje quando vimos alguns filmes da Segunda Guerra Mundial, em que vimos os judeus com aquela estrela amarela, não é? E pensamos que isso foi quase uma imposição pouco humanitária dos nazis, vimos que isto tem antecedentes muito anteriores. Chegamos aqui junto à igreja do Mosteiro de São Francisco, que falamos dela há pouco atrás, e o alpendre à frente, ao porto da igreja, seria alguns onde nós estamos agora. Exatamente. E foi aqui que o Gil Vicente falou sobre a defesa dos judeus. E neste alpendre, segundo consta, foi coroado rei Dom João II, não foi? Exatamente. Dom João II. O que é que o doutor gostaria de falar aqui sobre essa situação? Bom, parece-me que este é um local ideal para terminarmos a nossa conversa, porque efetivamente este mosteiro foi importantíssimo a vários níveis. Aqui tiveram lugar acontecimentos muito importantes para a história da cidade e, curiosamente, Dom João II, que foi coroado debaixo deste alpendre, foi precisamente o rei que recebeu os judeus expulsos de Espanha em 1492, o que nos dá também esta ligação curiosa. Infelizmente, esta presença judaica, que foi tão importante em Santarém, ao ponto, como vimos, de esta comunidade ser considerada a mais importante e a mais antiga do país, não nos deixou praticamente vestígios nenhum. Da toponímia atual, não é? Do século XXI, dessa presença dos judeus em Santarém durante séculos e desde 1500, né, desde o século XVI, o que é que há na toponímia que nós possamos referenciar? Existe algum nome? Bom, muito pouco, de facto, porque este fado, este mau fado dos judeus também parece que passou por Santarém e poucos vestígios materiais efetivamente ficaram da sua existência. A própria toponímia, tirando o caso da Travessa da Judiaria, onde nós estivemos há bocadinho, nada mais tem pelo facto de ter havido profundas alterações urbanísticas no bairro que era o bairro da Judiaria. Quer essas alterações ocorreram, como vimos há pouco, no século XV ou no século XVI,
já no reinado de Dom Manuel e com muita incidência no século XIX, onde uma série de equipamentos urbanos foram aí construídos. Quer dizer, nós estamos aqui muito próximo, onde disse há pouco que era o cemitério judeu, que é o chamado hoje o bairro César. Não há nenhuma referência. Junto à Fonte da Junqueira também não há nenhuma referência. Mas há aqui um topónimo que é Beco do Isaac. Isso quer dizer alguma coisa com algum judeu? Sim, de facto, sendo Isaac o nome judaico, não tem muito a ver com o judeu, porque o Beco do Isaac tem a ver com portanto, um presidente da Câmara do século XIX, que ele foi presidente em 1837, que era José da Silva Fernandes Isaac. Portanto, Isaac era o apelido dele e não o nome próprio. Há, porém, toda uma área que eu tenho feito algum esforço para implementar, que é a área dos estudos semitas e da influência da cultura semita nesta região. E aí algumas surpresas se nos deparam, por exemplo, o nome Moron, que é o primeiro nome do tal acampamento exatamente, foi o primeiro nome pelo qual Santarém foi conhecido, é um nome de origem fenopúnica e que significa monte. Monte. Monte, exatamente. E há também alguns indícios que o próprio Scalabis tenha tido uma origem do Mediterrâneo Oriental. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Então, vamos aguardar essa conversa e breve falaremos sobre esses nomes. Muito obrigado, Dr. Luís Mata, pela sua presença. Obrigado.